Bom, a gente estava falando nos vídeos passados sobre a autoridade da doutrina espírita e a gente estava falando sobre o controle universal dos espíritos. E a gente falou sobre concordância, a gente falou sobre o uso da razão, a gente falou sobre as vantagens da doutrina espírita, né? Do fato dela ser trazido de forma simultânea. A gente falou dessas coisas nos vídeos passados, só que fazendo uma lembrança rápida, né? Para a gente dar continuidade ao nosso estudo de hoje, que a gente ainda está falando da autoridade da doutrina espírita. Como eu tinha falado já no primeiro vídeo, esse capítulo ele é longo, então a gente está dividindo ele em algumas partes. Vamos lá então? Bom, como eu sempre faço, eu deixo aqui na descrição do vídeo para você poder acompanhar a parte que a gente parou e agora da onde a gente vai continuar. Então, nós estamos agora nesse parágrafo que ele vai começar a falar na posição em que nos encontramos, porque o Kardec ele está explicando nessa parte que ele está falando da autoridade da doutrina espírita, ele vem falando como foi o processo dele de pesquisa, né? Como a gente também já falou nos outros vídeos, ele vem falando de como ele se utilizou dos processos científicos e de pesquisa que ele tinha nessa época. Então, agora ele vai falar mais um pouco de como foi esse processo. Então, ele já vai começar, como a gente vai observar, ele já vai começar aqui falando dos centros espíritas que mandavam as mensagens, que mandavam as correspondências para ele. Então, vamos seguindo na leitura. Na posição em que nos encontramos, a receber comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, disseminamos pelos mais diversos pontos da Terra. Achamo-nos em condições de observar sobre que princípio se estabelece a concordância. Então, aqui ele vai começar a falar de como se estabelece essa concordância. Existe um princípio pelo qual eles vão se basear para que essa concordância ela seja utilizada como método de pesquisa. Essa observação é que nos tem guiado até hoje é a época de Kardec, é a época desse livro, e é a que nos guiará em todos os campos que o Espiritismo terá de explorar. E é interessante porque se hoje a gente analisa, a gente vai falar assim, caramba, mas que será que o Espiritismo ainda vai explorar? De que campos ele está falando? A gente não tem como saber daqui para frente. Mas a época de Kardec, a gente já, muita coisa já passou, né? Então a gente sabe que, por exemplo, esse livro foi o terceiro do Pentateuco. Depois ainda vieram o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, o Espiritismo ele ainda teria muitos assuntos para explorar, ele ainda teria muitos obstáculos, né, para poder ultrapassar. Então, ele quando fala desses novos campos que o Espiritismo terá de explorar, ele pode estar falando de muitas coisas, de muitas novidades que ainda aconteceriam depois, após a publicação desse livro. Porque, estudando atentamente as comunicações vindas tanto da França como do estrangeiro, reconhecemos pela natureza toda especial das revelações que ele tende a entrar por um novo caminho e que lhe chegou o momento de dar um passo para diante. Então, Kardec aqui, ele pode estar se referindo ao teor desse livro que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente observa os livros anteriores, que são o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, e depois o Livro dos Médiuns, a gente vai perceber que o Livro dos Espíritos, ele é como se fosse assim, um esclarecimento mais imediato, né? Então existiam muitas curiosidades, existiam muitas questões em torno daqueles eventos, das mesas girantes, né? E Kardec diante da sua seriedade, né, diante da sua responsabilidade, diante da característica dele de ser um pedagogo, ele falava, é impossível, as mesas não podem falar, as mesas não podem levantar por si próprias, então ele foi investigar, né? Então, como a gente está falando, o Livro dos Espíritos, ele foi um livro que veio para esclarecer muitas dessas dúvidas. Ele é todo formatado num esquema de perguntas e respostas. E depois o Livro dos Médiuns é um livro que não é necessariamente só para ser lido por médiuns, e quem pratica, quem
trabalha na reunião da mediunidade, mas a princípio ele é um livro sim, uma diretriz para quem é médium e para quem trabalha com a mediunidade. Então, a gente repara que foram 2 livros com características específicas, e agora a gente tem nesse momento que são mensagens trazidas com relação a uma conduta moral. Então são mensagens trazidas com teor bem diferente, embora com a mesma base, bem diferente do primeiro e do segundo livros. Então, quando ele diz que essas mensagens, que agora pela natureza toda especial das revelações, tende a entrar por um novo caminho, que lhe chegou o momento de dar um passo para adiante, ele está falando desse novo teor do momento desse livro aqui. Essas revelações, feitas muitas vezes com palavras veladas, né? Ou seja, com palavras ocultas, que muitas vezes as pessoas não sabiam direito o significado delas, hão frequentemente passado despercebidas a muitos dos que as obtiveram. Como a gente falou também em outros vídeos, não só quando a gente está falando de mediunidade, mas quando a gente está conversando com alguém que às vezes não tem o mesmo repertório, existe uma diferença da mensagem, né, entre o emissor e entre o receptor. Então, muitas brigas, muitas confusões que acontecem, elas vão acontecer justamente por conta dessa diferença que existe em quem está falando e quem está ouvindo. E aqui não era diferente, né? As mensagens chegavam, mas muitas vezes as pessoas percebiam uma coisa e era outra, ou não percebiam nada, simplesmente era algo que não fazia nenhum sentido para elas. Outros ainda julgaram-se os únicos a possuí-las. Tomadas insuladamente, elas para nós nenhum valor teriam, somente a coincidência lhes imprime gravidade. Então ele retoma aqui a defesa, né, do argumento, falando que na verdade, por mais que as mensagens viessem, por mais que as mensagens parecessem ali muito verdadeiras, se elas fossem recebidas de forma isoladas, não adiantaria em termos de pesquisa, em termos de coerência. Depois, chegado o momento de serem entregues à publicidade, cada um se lembrará de haver obtido instruções no mesmo sentido. Esse movimento geral que observamos e estudamos com assistência dos nossos guias espirituais é o que nos auxilia a julgar da oportunidade de fazermos ou não alguma coisa. Então Kardec vem se colocando aqui numa posição de humildade, numa posição de total instrumento, de ferramenta para a espiritualidade passar essa mensagem, usando esse critério, a partir desse critério, saber se ele vai ou não fazer alguma coisa, vai ou não publicar, vai ou não escrever, vai ou não tomar certa decisão. Na sequência, essa verificação universal constitui uma garantia para a unidade futura do Espiritismo. Futura já valendo hoje, né? Porque hoje já é um futuro daquela época e futuro para o nosso futuro também, a partir de hoje. E anulará todas as teorias contraditórias. Aí é que no porvir se encontrará o critério da verdade. O que deu lugar ao êxito da doutrina exposta em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns foi que em toda parte todos receberam diretamente dos espíritos a confirmação do que esses livros contêm. Então, mais uma vez, Kardec falando aqui pra gente da universalidade, da concordância e de que toda a espiritualidade, todas as mensagens que chegaram, elas convergiam para concordar com essa situação que estava sendo aqui falada no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. Se de todos os lados tivessem vindo os espíritos contradizê-la, já de muito haveriam aquelas obras experimentando a sorte de todas as concepções fantásticas. Nem mesmo o apoio da imprensa as salvaria do naufrágio, ao passo que, privadas como se viram desse apoio, não deixaram elas de abrir caminho e de avançar celeremente. Então, falando que assim, mesmo que houvessem vários espíritos contradizendo, né? Mesmo que houvessem várias pessoas falando contra, isso não faria com que a mensagem trazida sucumbisse. Porque, na verdade, você tem uma espiritualidade falando
entrando em consonância em relação ao que era verdadeiro, ao que deveria prevalecer. Então ele continua aqui, que tiveram o apoio dos espíritos, cuja boa vontade não só compensou, como também sobrepujou o mal querer dos homens. Assim sucederá a todas as ideias que, emanando quer dos espíritos, quer dos homens, não possam suportar a prova desse confronto, cuja força ninguém é lícito contestar. Então, quando a mensagem vem direto da espiritualidade, não tem como a gente contestar essa espiritualidade que está ali bem intencionada, a espiritualidade de boa fé, como a gente tem visto aqui, como a gente tem observado. Suponhamos, praza alguns espíritos ditar, sob qualquer título, um livro em sentido contrário. Suponhamos mesmo que, com intenção hostil, objetivando desacreditar a doutrina, a malevolência suscitasse comunicações apócrifas. Que influência poderiam exercer tais escritos, desde que de todos os lados os desmentissem os espíritos? Então, aqui, Kardec tem uma característica que aparece aqui, e ela aparece muito na Gênese também, quando a gente lê, quando a gente está estudando o livro da Gênese, a gente percebe que Kardec ele tem uma característica de instigar o leitor e de fazer com que o leitor pesquise, que o leitor pense. Então, quando ele fala que vamos supor então, que parte dos espíritos, que alguns espíritos, que era o que a gente estava comentando um tempinho atrás, viessem então desmentir, dizer que não é nada disso, né? É isso que ele vem falando aqui. Então, ele fala assim, que influência poderiam exercer tais escritos, desde que se de todos os lados os desmentissem os espíritos? É com a adesão destes que se deve garantir aquele que queira lançar em seu nome um sistema qualquer. Do sistema de um só ao de todos, medei a distância que vai da unidade ao infinito. Que poderão conseguir os argumentos dos detratores sobre a opinião das massas quando milhões de vozes amigas provindas do espaço se façam ouvir em todos os recantos do universo e no seio das famílias a infirmá-los? Ele continua aqui, falando justamente disso, como que apenas algumas mensagens que vão chegar, elas vão conseguir ter força, que a gente está falando da autoridade da doutrina espírita. Então, como que apenas algumas vozes, algumas inverdades sendo ditas, elas vão poder se manter? Se você tem toda uma maioria dizendo o contrário, apoiando o estudo aqui, apoiando a codificação que está sendo realizada. A esse respeito, já não foi a teoria confirmada pela experiência? Que efeito das inúmeras publicações que traziam a pretensão de arrasar o espiritismo? Qual a que nem lhe retardou a marcha? Até agora, não se considera a questão desse ponto de vista, sem contestação, um dos mais graves. Cada um contou consigo, sem contar com os espíritos. E aqui, quando ele fala dessas obras que tentaram desacelerar a marcha do espiritismo, a gente está falando de muitas obras de materialistas, de cientistas, de filósofos e de tantas outras pessoas que vieram apresentando argumentos com o objetivo de atrasar o espiritismo. E aqui a gente tem que deixar claro que, mais uma vez, não é nenhuma oposição à filosofia, não é nenhuma oposição à ciência, até porque o espiritismo, a gente sempre fala que ele tem esse viés de ciência, ele tem esse viés de filosofia também. Mas a grande questão são as pessoas que não têm o objetivo de realmente trazer um debate. São as pessoas que, na verdade, querem debater para conduzir ao ceticismo, no final das contas. Então, na verdade, a pessoa já tem muitas vezes uma ideia formada, ela não quer propor o debate, ela quer atacar e ela quer convencer as pessoas de que aquilo não existe. Então, quando ele menciona essas obras, não, de modo algum ele está se referindo às pessoas que trouxeram participações de ciência, que trouxeram ponderações. As ponderações, elas têm que existir, porque senão, para que a gente estudar, se a gente não vai mais ponderar, Então, as ponderações, elas têm que existir, a razoabilidade tem que existir, a crítica tem que existir.
mas não é dessas pessoas que Kardec vem falando nesse trecho aqui do livro, né? Então ele continua. O princípio da concordância é também uma garantia contra as alterações que poderiam sujeitar o espiritismo às seitas que se propusessem apoderar-se dele em proveito próprio e acomodá-lo à vontade. Quem quer que tentasse desviá-lo do seu providencial objetivo, mal sucedido se veria, pela razão muito simples de que os espíritos, em virtude da universalidade de seus ensinos, farão cair por terra qualquer modificação que se divorcie da verdade. Então ele vem falando que a concordância, ela ainda por cima, né, ela é mais uma garantia até para quem queira usar as mensagens e o espiritismo de uma forma torta, né? É isso que ele fala nesse parágrafo aqui. De tudo isso ressalta uma verdade capital, a de que aquele que quisesse opor-se à corrente de ideias estabelecidas e sancionada poderia, certo, causar uma pequena perturbação local e momentânea, nunca, porém, dominar o conjunto, mesmo no presente, nem ainda menos no futuro. Então, é claro que a gente sabe que os espíritos de vibração inferior, eles estão aí para confundir, eles estão aí para desorganizar, para bagunçar. Então, como nós, né, nós aqui encarnados, nós ainda não temos também um grau evolutivo que nós conseguimos estar totalmente plenos e livres dessa influência da espiritualidade de vibração inferior, nós acabamos criando muitas vezes uma conexão com esses desencarnados. E é nesse momento que nós vamos muitas vezes trazer essas mensagens, aceitar essas mensagens. Então, através desse trabalho em equipe, digamos assim, né, dos desencarnados com os encarnados, é possível sim que aconteça uma perturbação. E é claro, gente, que a gente está falando da época de Kardec, tá? A gente tem que sempre levar para esse contexto, da época dele. Então, era uma época que estavam assim surgindo essas mensagens, que estava começando esse movimento de levar a sério, né, todos aqueles fenômenos que estavam acontecendo com as mesas, aqueles fenômenos de mediunidade, muita confusão, muito charlatanismo no meio, com certeza, né, também acontecia, muitas pessoas querendo tirar proveito. Então, quando ele fala dessa perturbação local, ele está falando disso. É claro que isso pode acontecer. Vai acontecer uma perturbação local e momentânea, mas nunca vai poder dominar o conjunto. Também ressalta que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos ainda não elucidados da doutrina não constituirão lei, isso é importante. Enquanto essas instruções permanecerem insuladas, que elas não devam, por conseguinte, ser aceitas senão sob todas as reservas e a título de esclarecimento. Sim, se o princípio é a concordância, se o princípio é a razão, é a comparação, não tem como elas chegarem, essas mensagens chegarem de forma insulada e já valerem. Mesmo que, vamos supor, venha um espírito desencarnado passando uma mensagem, aquele espírito que a gente fala, olha, ele já é de muita confiança, toda vez que ele traz uma mensagem, a gente pode confiar. Mas dessa vez ele trouxe uma mensagem que tá meio assim, a gente precisa averiguar, então vamos esperar. É isso que ele vem falando aqui e vem chamando para essa importância de que não vão constituir lei enquanto não passarem pelo processo de verificação. Daí a necessidade da maior prudência em dar-lhes publicidade e, caso se julgue conveniente, publicá-las. Importa não as apresentar senão como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, porém carecendo sempre de confirmação. Essa confirmação é que se precisa aguardar antes de apresentar um princípio como verdade absoluta, a menos se queira ser acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida. Então, esse trecho que a gente está terminando hoje o nosso estudo aqui, a gente falou que dessa ratificação que Kardec ele vem fazendo da importância da concordância, da importância de avaliarmos, da importância da comparação, da razão. E no finalzinho ele termina: nunca coloque algo como simplesmente porque veio uma mensagem insulada, ainda não passou pela comparação, ainda não passou pela pesquisa, ainda não passou pela organização ali,
pelos critérios que têm que ser passados, não coloque essa mensagem como uma lei, não coloque ela ainda como certo, tá bom, pessoal? Então, ele até fala, né, a menos que você queira ser acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida. Então, sempre vamos ter muito critério com a nossa lida, né, com os nossos estudos, com as mensagens que porventura nós recebemos, né? Hoje está muito complicado, assim, com essa coisa de internet, de fake news. Então circulam muitas mensagens, né? Não só de desencarnados, mas de muitos encarnados que estão falando um monte de besteira por aí, um monte de mentira. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? Estudar sempre, como eu sempre falo, aquela lidinha antes e também aquela lidinha depois para fixar o conteúdo. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!